Dia 113. 1 Crônicas 1. 1 Crônicas 2. Leitura bíblica cronológica, com vocabulário hebraico original. De Adão até Davi, o cronista refaz a memória do povo. 1 Crônicas 1. Escrito após o exílio babilônico, o livro abre com uma genealogia universal que parte de Adão e atravessa Sete, Enoque, Noé e seus filhos. O autor segue a descendência de Jafé, Cão e Sem, registra os filisteus e os cananeus, chega a Abraão, lista os filhos de Ismael e Quetura e dedica espaço aos descendentes de Esaú e aos reis de Edom, povos que reinaram antes de Israel ter rei. 1 Crônicas 2. A genealogia se estreita sobre Israel. 12 filhos de Jacó, com foco imediato em Judá. O capítulo cita Tamar e seus gêmeos, Pérez e Zerá, Acar, o perturbador de Israel, Naasson, príncipe de Judá, Boaz, Obed, Jessé e, finalmente, Davi, o sétimo filho. A linha continua por Calebe, Hezron, Bezaleel, o artesão do tabernáculo, e termina com as famílias dos escribas em Jabés. Hoje você aprenderá palavras como Peleg, divisão, o homem em cujos dias a terra foi repartida. Oquer, perturbador, o título dado a Acar. E Betzalel, a sombra de Deus, o nome do artesão escolhido para construir o tabernáculo. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 114. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum dia da leitura bíblica diária e comente o que mais te marcou no dia de hoje ou uma mensagem para fortalecer a fé dos que seguem nesse propósito junto conosco. Primeira Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim e a Naphtuim e a Patruzim e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Emareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Hul, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber, e a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, a Uzal, e a Dicla, e a Obal, a Abimael, a Sebá, e a Ofir, a Havilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã: Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel.
Os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Tina e Amaleque. Os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã: Hori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Ranrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade Dinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbo. E morrendo Baal-Hanã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Quenas, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Zerá: Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Hezron que lhe nasceram foram Jerameel, Irrão e Quelubai. Irrão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Hezron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos a tomou. E ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate,
e seus lugares 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atará. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abisur. E o nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi. E o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Eles, e Relés gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Harã, a Moza, e a Gazes. E Harã gerou a Gazes. E foram filhos de Jadaí, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Harefe, pai de Bet-gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus e os Puteus, e os Sumateus e os Misraéus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Encerramos aqui o dia 113 da nossa jornada pela palavra. Em 1 Crônicas 1 e 2, percorremos a linha que vai de Adão até os filhos de Israel, com a descendência de Sem, Cão e Jafé, os reis de Edom e a genealogia de Judá que prepara a casa de Davi. O cronista junta as gerações como quem refaz a memória do povo, mostrando que cada nome tem seu lugar no plano que culminará no Messias. Dia 113, completo.